Olá, gente. Eu sou Alessandro Marques, sou professor da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária 1, tá? E nós vamos falar nessa aula aqui, trazer algumas noções básicas, demonstrações financeiras e também demonstrações contábeis, tá? De tal forma que, para o estudo da administração financeira, isso vai ser essencial, tá? Na medida que a gente vai poder olhar essas demonstrações, pegar esses dados e fazer algumas análises em cima delas, certo? Mas para a gente conseguir atingir esse objetivo, primeiro vamos conceituar aí o objeto aí também, que é a empresa, né? A empresa e sua estrutura de informação. A empresa hoje, ela desempenha um papel importante no que diz respeito ao âmbito econômico e social no mundo moderno, justamente porque ela tem uma função, né, de coordenar os chamados fatores de produção, capital e trabalho, para a obtenção de bens e serviços que serão destinados aí à satisfação das necessidades humanas, certo? Então vamos lá, conceito de análise financeira. Dizemos que a administração financeira, ela começa onde termina a contabilidade. Então a contabilidade, ela dá o start inicial, ou seja, calcula as demonstrações, gera os dados e esses dados estarão disponíveis para o administrador se debruçar e fazer as análises ali a partir daquilo ali, gerar os relatórios e aí daí para frente a administração tomar, né, as decisões que são mais gerenciais. Então, a partir dos dados brutos fornecidos pela contabilidade, o administrador financeiro ele consegue, primeiro, avaliar a situação econômico-financeira da empresa, tá? Analisar a formação do resultado que a empresa está apresentando, analisar os efeitos também de decisões que foram tomadas no passado. Então, as decisões que a empresa tomou no passado, um administrador financeiro hoje pegar os dados históricos da empresa, ele consegue fazer uma análise em cima daqueles resultados e avaliar se a decisão tomada no passado ela foi assertiva ou não, com base nos resultados que a empresa apresentou desde então, certo? Além disso, tomar novas decisões, corrigindo rumos que foram, né, indesejados. Então, se determinada ação que a empresa tomou lá no passado, uma opção por fazer um investimento, opção por comprar uma máquina nova, e aí o administrador financeiro vai e analisa o fluxo de caixa gerado por aquele novo investimento e observa que aquele resultado não foi condizente com o que se foi projetado, e aí é necessário tomar uma ação corretiva, seja contratar um determinado pessoa mais eficiente para operar aquela máquina, seja adicionar algo a mais um processo, ele consegue, com base nesses dados, fazer aí a correção desse rumo, certo? Além disso, é possível desenvolver planos operacionais e de investimento. Então, quer dizer, com base em dados, é possível fazer análises que vão mostrar a realidade da empresa, né, orientar decisões operacionais, né, que vão impactar em investimentos e por aí, né, e por aí vai. Além disso, né, nós temos também, né, que as análises financeiras, em última instância, elas consistem no estudo das demonstrações financeiras de uma organização com o objetivo de dar suporte à tomada de decisão. Então, o administrador financeiro ele vai gerar as informações analíticas, certo? As análises, os relatórios que serão suportes para a tomada de decisão. Então, a análise financeira ela busca o levantamento a respeito da saúde financeira da empresa, representada por sua liquidez e principalmente sua rentabilidade, tá? Liquidez interna para a empresa continuar operando as suas atividades e rentabilidade porque os acionistas eles estarão observando isso, tá? Se a empresa não for rentável, eles não vão ficar fazendo ali seus investimentos naquela empresa. Então, as análises financeiras dão suporte para essa tomada de decisão e também para essa visão aí da empresa.
demonstrações financeiras. São as demonstrações formais que são elaboradas pela contabilidade e divulgada, né, e de divulgação externa. Por exemplo, o balanço patrimonial que vai mostrar aí esse registro fotográfico da empresa em um determinado período específico, tá? Demonstração de resultado de exercício, que vai mostrar como a empresa se comportou em determinado exercício, se ela teve lucro, se ela teve prejuízo, como, né, aí também tem a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, que vai mostrar as mutações ou as variações dentro do patrimônio líquido da empresa. Nós vamos ter também a demonstração de resultado e demonstrações das origens, né, e aplicações dos recursos, que aqui na verdade vai trazer para a gente o conceito aí de capital circulante líquido. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessas demonstrações daqui a pouco, certo? E tem os fluxos de caixa também, demonstração de fluxo de caixa. Além dessas demonstrações, as empresas elas elaboram diversos relatórios para uso interno, tá? Empresa que tem bons resultados, empresa que tem sucesso, é empresa que consegue controlar e consegue gerar relatórios e informações precisas e que são úteis na tomada de decisão, certo? Então aí falando um pouquinho dessas demonstrações que nós apresentamos na tela anterior, o balanço patrimonial ele se constitui em uma demonstração contábil que objetiva evidenciar de forma qualitativa e quantitativa a posição patrimonial e financeira da entidade. Mas isso analisando-se uma data específica, certo? Então, em última instância, o balanço patrimonial ele tem do seu lado esquerdo os ativos da empresa, né? Todos os seus bens e direitos. Do lado direito, ele tem, né, o passivo da empresa e o patrimônio líquido. Passivos são as obrigações que a empresa tem perante a fornecedores, perante a outras entidades, certo? Na parte de ativo, nós vamos ter os ativos circulantes, aquele ativo que tem uma facilidade de conversão disso em dinheiro para a empresa em um intervalo médio de até um ano, certo? E ativo não circulante, que aí o prazo de conversão dele é um pouco maior, certo? Além disso, tem também aqui o ativo permanente, que aí subdivide em investimento, imobilizado e diferido. Do lado direito do nosso balanço patrimonial, onde está o ativo, nós temos também o passivo. Nós temos o passivo circulante e o passivo não circulante. Os circulantes são aquelas obrigações que a empresa tem que arcar num prazo inferior até um ano, certo? Curto prazo. Vamos fazer essa convenção aqui, tá? E passivo não circulante, aqueles exigíveis que a empresa tem a longo prazo, por um prazo maior do que um ano. São os exigíveis de longo prazo, certo? E já o patrimônio líquido, aqui é se nós tirássemos o ativo, do ativo nós tirássemos todos os passivos, ou seja, tudo que é bem da empresa nós vamos vender, tudo que é dívida nós vamos pagar, o que vai restar dessa diferença aqui é o patrimônio líquido da empresa. Esse patrimônio líquido ele é composto por algumas contas, certo? Como o capital social, que é aquele investimento inicial que os sócios fizeram ali na empresa, as reservas de capital, reserva de reavaliação, nós temos ajustes de avaliação patrimonial, nós vamos ter reservas de lucro, vamos ter ações em tesouraria e prejuízos acumulados também. Do nosso lado do ativo, tá? Nós temos as decisões de investimento que a empresa tomou. Já do lado do passivo, ou seja, nosso lado direito, o balanço patrimonial, nós teremos as fontes de onde se originaram os recursos que a empresa se utilizou para fazer seus investimentos, ou seja, tomar suas decisões de investimento. Então, o balanço patrimonial ele nos dá, né, uma visão clara da posição patrimonial, ou seja, dos bens que a empresa tem e também da sua posição financeira em um determinado período específico, certo?
Já a demonstração das mutações do patrimônio líquido é uma demonstração contábil que revela única e exclusivamente, né, a, todas as variações que ocorreram no patrimônio líquido da empresa. Patrimônio líquido que está ali do lado do passivo, né? Que é essa diferença entre ativo e passivo da empresa é o patrimônio líquido, que nós vimos na demonstração anterior, foi no balanço patrimonial, certo? Então, na verdade, a DMPL, ela mostra, ela apresentada aqui do lado, você vai ter os ajustes dos exercícios anteriores, pode ser positivo ou negativo. Os dividendos extraordinários são aquelas cotas, né? São aqueles valores que são pagos para os acionistas, tá? Incorporação de capital. Aí daqui nós vamos tirar o lucro líquido do exercício, daí nós vamos abater as transferências para a reserva legal, as transferências para outras reservas de lucro, nós vamos retirar também os dividendos. E aí vamos ter um saldo final. Esse saldo final pode ser positivo, pode ser negativo, certo? Serve, essa DMPL, na verdade, ela serve de complemento aí para as informações e dados revelados pelo balanço patrimonial que apresentamos anteriormente e a demonstração de resultado de exercício que nós vamos apresentar daqui a pouco, certo? Que essa demonstração de resultado de exercício nada mais é do que avaliar se a empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado exercício. Então, se as mutações que ocorrem aqui dentro do patrimônio líquido, suponhamos que seja uma mutação positiva, então lá no patrimônio líquido você vai ter uma variação positiva no PL do balanço patrimonial, certo? Então vamos lá. Demonstração de resultado do exercício, a DRE, que tem única e exclusivamente a finalidade de trazer ou de apresentar se a empresa teve lucro ou se ela teve prejuízo no exercício específico aí. Depois esse resultado é transferido para lucro e prejuízo acumulados, então ele vai ser transferido para onde? Lá para a parte do balanço, no balanço patrimonial, ele vai ser transferido ali para o PL sob a conta de reserva, tá? Então você vai ter uma estreita relação entre DRE e balanço patrimonial e, como nós vimos, também uma estreita relação com a DMPL, justamente porque se a empresa teve lucro ou prejuízo, isso vai ser transferido no balanço patrimonial sob a forma de reserva para o PL, né, da empresa, o patrimônio líquido. E aí, dentro desse patrimônio líquido que existe uma conta que é a DMPL, que mostra as mutações, se houve aumento, se houve uma redução. Então, você tem uma estreita relação entre essas três demonstrações aí, certo? Aqui nós temos uma representação da DRE, que aí você vai ter as receitas brutas de vendas de bens e serviços, nós vamos abater os impostos sobre as vendas, devoluções, descontos comerciais. Daí nós vamos ter a receita líquida, que nós vamos abater os custos de produtos, mercadorias e serviços vendidos. Teremos o lucro bruto. Dentro do lucro bruto, nós vamos deduzir as despesas de vendas, as despesas administrativas e também as despesas gerais. E vamos somar as outras receitas e reduzir as despesas operacionais. Daí nós vamos ter resultados antes das receitas e das despesas, né, financeiras, que algumas pessoas chamam aí de lucro operacional, tá? E aí nesse lucro operacional, digamos assim, nós vamos adicionar as receitas financeiras e retirar as despesas financeiras. E aí nós teremos o lucro antes, né, do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Quando nós retirarmos as despesas, contributos sobre esse lucro, aí nós vamos ter o lucro líquido do exercício. Vamos ter o que efetivamente será transportado sob a conta de reservas lá para o balanço patrimonial da empresa, tá? E nós vamos verificar se vai ocorrer um aumento daquele patrimônio líquido ou uma redução.
isso também estará dentro ali da DMPL, certo? A outra demonstração é a demonstração de origens e aplicação de recurso, a DOA. O objetivo, né, é mostrar onde se originaram os valores que aumentaram o capital circulante líquido da empresa e para onde foram os valores que diminuíram. Então, em última instância, a DOA, que hoje está em desuso, né, ela representa a diferença entre ativo circulante, aquilo que a empresa consegue converter num prazo inferior até um ano, menos o passivo circulante, aquelas obrigações que a empresa tem que arcar por um prazo inferior a um ano. Então, essa diferença nos dá, né, esse resultado aí, essa variação, né, do capital circulante líquido da empresa. Então, aqui do lado nós temos uma representação da DOA. Você vai ter o lucro líquido do exercício ajustado pelas despesas e receitas que não afetam o capital circulante líquido da empresa, aumento de capital e contribuições para a reserva de capital, os recursos de terceiros provenientes de aumento do exigível de longo prazo, redução de realizável a longo prazo e alienação de ativos permanentes, tá? Então, inicialmente nós temos, lembra do slide que nós mostramos de balanço patrimonial. No passivo, nós tínhamos as origens, as fontes de recursos, do nosso lado direito, que é essa primeira parte aqui da DOA, tá? Então, ela está olhando as origens dos recursos que foram utilizados, ou seja, que foram aplicados na parte do patrimônio, na parte do ativo circulante da empresa. Então, estou olhando, né, de um lado o passivo circulante da empresa, da parte de baixo nós estamos olhando o ativo circulante, que aí o ativo está ali composto, né, dividendos, aquisições de imobilizado, aquisição de investimento deferido, aumento no realizável a longo prazo, redução no exigível a longo prazo. E aí você vai ter um aumento ou uma redução no capital circulante líquido, é o CCL, certo? Então, para verificar se houve uma variação positiva ou negativa, basta que nós olhemos o AC, que é ativo circulante inicial, menos o AC final, ou seja, ativo circulante final, vai ter a variação dele, tá? Nós vamos ter o PC, que é passivo circulante inicial, menos o passivo circulante final, e aí nós vamos ter aqui, na verdade, uma variação. Então, nós olhamos final menos o inicial, tá? E dividimos um pelo outro, vamos ter a variação aqui, nós vamos ter a variação no capital circulante líquido aí da empresa, certo? Então, na verdade, a DOA ela foi substituída pelo fluxo de caixa da empresa. Hoje é muito mais utilizada, tá? Então, o fluxo de caixa, demonstração de fluxo de caixa da empresa, é uma demonstração que mostra os recebimentos e pagamentos efetuados pela empresa em caixa, bem como suas atividades, tá, de investimentos e financiamento. Então, em última instância, a DFC ela fornece uma visão importante para o planejamento financeiro eficiente, porque ela mostra o fluxo de entradas e saídas de recursos. Então, é uma informação dinâmica que vai permitir aí ao administrador financeiro ou ao planejador financeiro tomar decisões, porque ele vai ter dados ali que vai dar todo o suporte para que essas decisões elas sejam tomadas, tá? Então, a DFC ela é calculada de duas formas. Por uma forma direta, que é a forma mais, o método direto, que é o método mais utilizado, que aí vai olhar basicamente as atividades operacionais da empresa, de entradas e saídas de recursos na hora que essas entradas e saídas elas ocorrem, certo? E pelo método indireto, que aí já olha já
numa visão mais de DRE, numa visão mais de lucro líquido do exercício, para olhar aqui as variações, tá, que ocorreram em termos de lucro líquido da empresa. É uma visão mais indireta, tá? Então, basicamente, pessoas, o objetivo dessa aula aí foi trazer uma visão geral da administração